Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus, e tenho certeza que esse culto será uma bênção para a nossa vida, que seja um culto marcante. Hoje é dia de ceia, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, também é dia de batismo, vamos receber novos membros, então é um dia muito alegre para a IPI de Gramadão. Então sejam todos muito bem-vindos, você que nos visita, Deus abençoe muito a sua vida. Eu sempre digo que a placa da igreja fica lá fora, e todos nós aqui somos lavados pelo sangue do Cordeiro, amém? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja em pé, aqueles que puderem, por favor, nós vamos ler o texto dos Salmos de número 90. E o Salmo 90, nós vamos ler alguns versículos que diz a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Como nós estamos nesse mundo de passagem, é tão rápido a nossa vida. E aqui é a oração de Moisés, um homem de Deus. E nós vamos ler alguns versículos, se vocês puderem acompanhar comigo. Eu estarei lendo os versículos ímpares, talvez nem dê certo pares ímpares, que eu fiz um misto aqui dos versículos, mas vamos ler de forma alternada, amém? Vamos lá? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, a igreja. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Toda a igreja, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Na linguagem de hoje, esse último versículo diz assim: derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Para que nós possamos ser prósperos e bem-sucedido na vida, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, só Ele. E esse sucesso não é só no dinheiro não, no material, mas abrange toda a nossa vida. É como o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E a minha oração é que todos possam sentir essa paz. A minha oração é que todos que estão aqui possam sentir essa paz maravilhosa que eu sinto, e eu sei que todos aqui sentem em nome de Jesus, porque só Ele pode trazer essa paz a nós, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós nos derramamos diante de Ti, Pai, e acabamos de ler o Salmo 90, que nos lembra que Deus é eterno, que nos lembra que o Senhor é eterno, enquanto nós somos limitados pelo tempo, enquanto nós somos limitados pelo nosso corpo. E o Salmo que nós acabamos de ler nos ensina, Senhor, que nossos dias passam rapidamente, mas quando aprendemos a contá-los com sabedoria, encontramos sentido, encontramos alegria, encontramos direção. E ao começarmos este culto, pedimos que o Senhor nos satisfaça com o seu amor, confirme a sua obra, a obra das nossas mãos, e seja o nosso refúgio, hoje e sempre. Por isso, Pai, nós entregamos esse culto a Ti, que sabemos que não é só festa aqui na terra, mas há também festa no céu, Pai. Por isso nós estamos felizes, porque a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, Pai. Por isso a Tua igreja está em festa, e nós entregamos esse culto a Ti. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e que o Espírito Santo possa tomar
todo coração aqui presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Que nesse momento, através dessa canção, você possa louvar o nome do Senhor juntamente conosco. A Deus demos glória, porque Ele foi aquele que mandou o seu único filho, para morrer por nós. Aquele sacrifício lá naquela cruz não foi em vão. É por isso que hoje nós estamos aqui, por aquele sacrifício, por aquela dor. Então que nesse momento você possa dar glória ao Senhor através dessa canção. Demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu. E graça concede ao mais vil pecador, abrindo a porta de entrada no céu. Mostrou
bom estar na casa do Senhor para adorar o nome dele, né? Gratidão por essa rica oportunidade que nós estamos tendo nesse momento. E que nós possamos mesmo deixar tudo aquilo que muitas vezes vem para tirar a nossa atenção, o nosso foco, que é louvor ao Senhor, deixar de lado, né? Que nós venhamos nos entregar por inteiro ao Senhor nessa noite. Que nós possamos aproveitar, porque às vezes pode ser a última oportunidade. Então que nós possamos colocar isso no nosso coração. Todas as vezes que nós formos adorar o nome do Senhor, que a gente possa fazer isso como se fosse a última vez. Amém? Louve ao Senhor conosco. Nossas irmãs arrumaram aqui hoje mais cedo, foi por amor a você. Então que todas as vezes que hoje é um dia especial, né, um culto especial de Santa Ceia, mas que a gente possa lembrar desse sacrifício tão lindo que o Senhor fez por nós. Nós não merecemos, né? E quando está escrito aqui, foi por você, foi por amor a você, Ele não está dizendo que foi só por amor a mim, ao pastor, a vocês que estão aqui nessa noite, mas foi por amor a todos os teus filhos. Foi por amor àquelas pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que estão em pecado. Foi por elas também. Então que nesse momento nós possamos adorar Ele por aquele sacrifício tão dolorido que Ele fez para que nós tivéssemos hoje esse livre acesso de adorar, de louvar, de exaltar o nome do Senhor sem nenhuma barreira. A única barreira que nós temos é o pecado, mas com a graça do Senhor nós conseguiremos vencer e adorar o nome do Senhor com alegria. Então declare: te amo, Senhor, através dessa canção tão linda. Feche os seus olhos, continue de pé. Se você sentir se colocar de joelhos, se você sentir vontade de chorar na presença do Senhor, não se acanhe, louve Ele de todo o teu coração. Olhei os teus
entregastes por mim, por amor a mim. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor, tão grande prova de amor. Meu Jesus conquistou na cruz. Com essa humilde canção eu te dou o meu coração. Em teu nome andarei por cima das águas, nos altos montes voarei. Eu estou em ti, Senhor, eis-me aqui, a poder na adoração. Tu és minha canção. Quando olhei os teus olhos, percebi o teu amor por mim. Floresceu em meu coração o jardim mais perfeito que eu vi. Que amor é esse? Se entregastes por mim, por amor a mim. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor, tão grande prova de amor. Meu Jesus conquistou na cruz. Com essa humilde canção eu te dou o meu coração. Em teu nome andarei por cima das águas, nos altos montes voarei. Eu estou em ti, Senhor, eis-me aqui, a poder na adoração. Tu és minha canção. Aleluia, Senhor, tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda honra e glória. O Senhor é digno de ser exaltado, Senhor. Declare isso pro Senhor nessa noite. Te amo, como eu espero o momento de olhar tua face e dizer: te amo, Nós te amamos, Senhor. te amo. Como nós esperamos aquele dia lindo Como eu espero o momento de ver a tua linda de face. olhar tua face e dizer: te amo, te amo. Como eu espero o momento de olhar tua face e dizer: te amo, Senhor, te Nós te amamos, amo. por tudo que tu és. Como eu espero o momento de olhar tua face e dizer: grandes coisas o Senhor fez.
fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor. Tão grande prova de amor. Meu Jesus conquistou na cruz. Com essa humilde canção, eu te dou o meu coração. Em teu nome andarei, por cima das águas, nos altos montes voarei. Eu estou em ti, Senhor, eis-me aqui, a poder na adoração. Tu és minha canção. Recebe, Senhor, o nosso louvor nesse momento, Pai. Te adoramos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Sabemos que é uma simples e humilde canção, mas que o Senhor possa receber todo o nosso louvor e adoração nesse momento. Continua, Senhor, neste lugar, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Continua aqui, Senhor, tocando os corações. Somente o Senhor sabe como cada um entrou aqui neste momento. E somente o Senhor sabe o que cada um precisa. Então que neste momento, Senhor, venhamos sentir o Senhor aqui. Não venhamos sair do jeito que entramos, mas que venhamos sair melhores. Recebe, Senhor, porque é para Ti. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo assentados, vamos orar mais uma vez, pedir a graça de Deus. Pai, nós te pedimos a Tua graça, porque agora nós vamos estudar e ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa derramar a Tua palavra em nosso coração. E como diz a Tua palavra, ela mesmo diz que possa cair em solo fértil, Senhor. Possa render e germinar 30, 60 e 100 por um. Assim também no coraçãozinho dessas crianças. Assim também no coração da professora, auxiliadora, todos que prepararam essa lição. Que o Senhor possa estar usando com o poder do Espírito Santo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e boa sorte com essa criançada aí. Em nome de Jesus. Criança é bom demais, né? É saúde para dar e vender. Gente, como é bom, primeiro domingo do ano, estar na casa de Deus, louvando a Deus, esses louvores maravilhosos. Meu coração está muito alegre. Cadê o João Vitor? João Vitor da Amanda Brizola. Cadê? João, quer vir tocar aqui? Faz um fundo aqui. Vem cá, agora você já vai ser membro da nossa igreja mesmo. Agora já vai oficializar tudo já, tá bom? Vai se preparando aí. O João é uma bênção. Queridos, Deus colocou no meu coração Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui pelo telão. Estarei lendo na NAA, na Nova Almeida atualizada, Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22, carta à igreja em Laodiceia. E o tema da mensagem de hoje é a iniciativa do céu e a resposta do homem. Eu, quando li esse texto e não saiu mais do meu coração, né, já li no meio da semana, e o Espírito Santo falou para mim que esse seria o texto dessa noite, é o texto que eu deveria pregar para a igreja. E eu fiquei maravilhado, orando a Deus e lendo a palavra de Deus, eu comecei a chorar e ver a iniciativa do céu e a resposta do homem. Porque a primeira iniciativa é de Deus. A primeira iniciativa é da Santa Trindade, é do Espírito Santo.
É Ele que vem nos buscar porque Ele nos ama. Então, a graça é irresistível. Não tem como resistir essa graça. E eu dou glória a Deus porque a graça, quando entra em nosso coração, ela é irresistível. Eu agradeço a Deus porque todos os dias, não estou falando isso só porque eu sou pastor, não. Estou falando isso porque nós precisamos viver isso. Que chato que seria eu subir no púlpito de forma mecânica para pregar a palavra. Não, o gostoso é viver a palavra. E saber que a iniciativa foi do céu, mas a resposta foi do homem. Ah, pastor, mas a graça é irresistível? Sim, mas que bom que você consegue responder. Que bom que você consegue abrir a porta para Jesus entrar no seu coração. E eu fiquei olhando para esse texto e fiquei pensando quando o céu inicia uma conversa. O céu inicia uma conversa comigo e com você. Aleluia. E às vezes essa conversa, ela às vezes é um pouquinho desagradável. Às vezes essa conversa, ela mexe com o seu íntimo. Às vezes essa conversa, ela vai dentro de 4 paredes do seu quarto e começa a sacudir você. E você olha para Deus e diz para Deus o quanto você é frágil. Foi isso que eu disse para Ele. O quanto eu sou limitado, o quanto eu preciso dEle. E Ele conversa conosco. E Ele lhe trouxe aqui nessa noite para iniciar uma conversa com você. Talvez essa conversa já se iniciou há muito tempo. Há muito tempo. Mas muito ainda resiste. E aqui o Espírito Santo fala a carta à igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade bancária. Uma cidade onde eles tinham tudo o que precisava. E Deus olha para a igreja instalada na cidade de Laodiceia e fala umas coisas meio desagradáveis. Deus inicia uma conversa. O próprio Jesus inicia uma conversa. Através da visão de João. João que estava lá na ilha de Patmos, achando que estava tudo perdido, mas não, ali o céu desce. E mostra para João as 7 igrejas. E uma delas é Laodiceia. E através das 7 igrejas, Deus exorta, Deus encoraja. E essas 7 igrejas, que significa plenitude. O número 7 na Bíblia é a perfeição. E essa plenitude chega até nós. Nós precisamos nos colocar como a igreja de Laodiceia. Nós somos hoje a igreja de Laodiceia, porque a palavra de Apocalipse, ela é para ontem, para hoje e para amanhã. É profética para a nossa vida. E Laodiceia era uma igreja rica, como eu já disse. É uma igreja estruturada, talvez muito melhor do que a nossa. A nossa está bem estruturada, tá, mas está faltando o ar-condicionado. Vamos pôr ar-condicionado aqui, gente. Ou é luxo demais? Eu acho que não. Aí o pastor usa paletó todo domingo. Depois não reclama, o pastor não usa paletó. Os bancos tá gostosinho. Tá com a almofada, as portas bonitinhas. A igreja precisa, tá na hora de dar uma pintadinha de novo. Agora com telão. Mas eu olho para essa igreja de Laodiceia, uma igreja muito mais rica. Uma igreja muito mais estruturada. Uma igreja influente. Era uma igreja influente. Mas espiritualmente pobre, olhando aqui para a palavra de Deus. E o pior, pobre sem perceber. Porque o tal do rico, que é rico, às vezes ele não é rico, ele é pobre. Diante dos homens ele é rico, mas diante de Deus ele é pobre. E o pior quando não percebe que é pobre. O pior quando não percebe, quando está cego espiritualmente. E essa igreja estava cega espiritualmente. Ela achava que estava arrasando, mas não estava. Longe de nós ser uma igreja em 2026 como a de Laodiceia. E o texto aqui não começa com acusação. Isso que eu achei lindo. Ele não começa com acusação, mas começa com iniciativa do céu. Jesus não abandona a igreja. Quando Jesus exorta é porque ama, nós vamos ver isso aqui. Jesus não abandona, Ele fala, Ele chama, Ele espera, Ele oferece. E esse texto que nós vamos ler mostra um Deus que toma iniciativa e um ser humano que precisa responder Deus, mas responder Deus de forma corretamente. Isso é só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida.
Então Ele te chamou aqui nessa noite para dizer que você não é obra do acaso. Você não é um bastardo, mas você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus jogou a forma fora e você talvez entrou aqui um pouquinho com complexo de inferioridade. Não, Deus está tratando a sua vida. A igreja somos nós. Deus está tratando cada um de nós assim como Ele tratou a minha vida lá na minha casa. E quando olhei para esse texto, eu percebi que Deus chama. Deus chama, Deus toca, Deus fala. Leia comigo o verso 14 até o verso 16 de Apocalipse capítulo 3. E o verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva ao pastor da igreja, ao conselho da igreja de Laodiceia. Essas coisas, imagine nós, conselho, receber uma carta de Jesus dessa forma. Deus, Ele conversa conosco, Ele toca, né? Senhor, mostra para nós nessa noite o que está errado. Em que nós precisamos mudar. Eu fiquei pensando, Deus, mandar uma carta para mim, que sou pastor desta igreja, para o conselho. Com essas palavras. Essas coisas diz o amém. Quem está falando é o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: conheço as obras que vocês realizam, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quem dera fosse quente, quem dera não fosse transparente, nem que seja para o mal, mas para o bem, mas pelo menos caísse essa máscara. Para o mal, depois vai vir o julgamento final. Mas aqui é uma igreja que usava máscara. Máscara. E viver com máscara, gente, é ruim demais. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, sabe? Com máscara você não consegue dar um grito. Com máscara você não consegue olhar para a vida como ela deve ser olhada. Com máscara você não consegue olhar para as pessoas. E as pessoas têm uma falsa aparência. Não é nem frio nem quente. Bem se fosse frio ou fosse quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17. Você diz, sou rico. Olha só, uma igreja rica. Sou rico e estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora vocês entendem o quanto Deus olha o nosso coração. O quanto Deus sonda a nossa intimidade. Deus, Ele conhece o nosso pensamento. E Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe o que passa dentro de você. Ele sabe da sua dor. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe da sua hipocrisia e falsidade também. Ele sabe da sua mentira. Ele sabe tudo. E é diante de toda essa sabedoria, diante do Deus onipresente, onisciente, onipotente, é que nós nos derramamos. Porque Ele começa, Ele se apresenta. E Jesus se apresenta aqui com 3 títulos. O amém, Ele é a verdade. Porque quando nós falamos amém, é que assim seja. É verdade, você está concordando. Então Ele é o amém. Mas Ele diz aqui também nesses versículos, Ele diz testemunha fiel e verdadeira. Ele vê a realidade. E Ele é o princípio da criação de Deus, autoridade total. Total. Então antes de corrigir, Deus revela. Antes de Deus corrigir, Ele está revelando os pecados da igreja. Uma igreja que aos olhos humanos era perfeita. Mas aos olhos de Deus não. E nos versos 15 e 17, Ele chama a igreja à realidade. Se nós queremos realmente cumprir toda a promessa que você fez no 1º de janeiro, nós precisamos enxergar a realidade da nossa vida. Em que estágio nós estamos? Em que fase da nossa vida nós estamos? E reconhecer o quanto nós precisamos dEle.
Porque Jesus chega para essa igreja e diz: nem fria nem quente, rica aos próprios olhos, miserável aos olhos de Deus. Isso é chamado gracioso, não condenação. Deus acha graça nessa igreja. Por isso Ele está corrigindo. Deus chama a igreja a consciência espiritual. Quero chamar você hoje a consciência espiritual. Eu não sei quanto vocês, mas eu que já fui usuário de drogas e usei máscara por muito tempo, ou pelo menos por 6 anos, eu queria dar o grito da liberdade. O grito da liberdade, porque eu queria mostrar para os meus amigos que eu era o bambambam. Mas depois eu parei de mostrar para os meus amigos e comecei a sonhar os meus sonhos, mas daí eu troco um libertino por outro libertino. Até que Deus operou na minha vida. E como o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E Deus convida você nessa noite para você ser feliz. Deus convida você nessa noite para derrubar toda máscara. Por isso que é gostoso o Evangelho. Nós não fazemos julgamentos. Nós olhamos para as pessoas com amor. E eu olho para as pessoas sempre com a convicção e a expectativa de mudança. Porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que nós podemos mudar. E Deus ainda chama a sua igreja hoje. Deus está chamando a IPI de Gramadão hoje. Deus chama para acordar. Acordar. Deus chama para discernir. Assim como chamou a igreja de Laodiceia, chama para sair da ilusão espiritual, a ilusão de domingo à noite, a ilusão de estar na igreja, mas Deus chama para você sair dessa ilusão, viver esse momento, mas da porta para fora também ser liberto. Ter uma vida livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é a riqueza da igreja, não é os utensílios da igreja, mas é a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo em Efésios 5,14, ele diz: desperta tu que dormes. Desperta. Uma igreja que vivia de aparência. Então Deus está chamando. E o chamamento de Deus é interessante, que Ele chama para dizer para você, para mim e para você: venha como está. Tu não vai ficar como está, mas venha. Eu ainda te amo. Por tudo que você já aprontou, por tudo. Eu fico pensando quando a gente deita na cama e você, pai, que olha para o seu filho e olha para ele e fala para o seu filho: Maia, sapeca esse menino. Meu Deus do céu, como esse menino dá trabalho, essa menina dá trabalho. Mas eu acho que quando nós deitamos na cama, Deus fala a mesma coisa para nós. Deus olha para mim e fala: eita, pastor da IPI de Gramadão, mas sapequinha ainda, viu? É lógico que, como pastor, nós temos a nossa responsabilidade, mas ainda temos áreas que precisamos mudar. Então Deus nos chama. Mas sabe o que eu achei mais lindo também? Que Deus espera. Ele chama e Ele espera. E Ele está esperando você até hoje. Até hoje, com a sua teimosia, com o seu jeito. Veja agora o verso 18 e 19. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Não compre mais ouro na sua cidade, nas boutiques da cidade. Não, compre de mim. Para que você seja de fato rico. Nós só seremos ricos, igreja, se realmente nós olharmos para Jesus. Compre ouro dele. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e se arrependa, aleluia. Olha que lindo! Deus está dizendo para a igreja: você está tão envolvida com a riqueza de Laodiceia, você está tão envolvida com até muitos planejamentos, muitas festas, muitas confraternizações, muita coisa, igual acontecia lá na igreja de Corinto, mas aqui Deus convida, Jesus convida a olhar para Ele.
E ele diz, eu espero você se arrepender, eu espero você ser zeloso de alguma forma, mas faça isso enquanto o seu coração estiver batendo. Hoje, visitando a nossa irmã Alice, ela perguntou, pastor, o mundo já está para acabar? Eu falei, não sei, dona Alice, o apocalipse está acontecendo, está aí, está em processo, está caminhando, mas eu não sei nem a data, nem a hora. Não tem como fazer essa conta. Já tentaram, não deu certo. Falaram que o mundo ia acabar em 2000, minha filha nasceu em 2000. Falaram que o mundo ia acabar em 2012, nós já estamos indo para agora 2030. Eu não sei mais. Até me deu medo, porque ela começou com essas histórias e eu comecei a olhar para 2070. Eu falei, olhei para a Nilza, eu falei, Nilza, 2070 acho que não é nenhum de nós, mas está aqui. Já partimos aqui. Não sei, a graça de Deus é tão grande, vai se estendendo de gerações em gerações. E nós perguntamos por que, Alice? Porque a ideia dela, sabe qual é? Que Jesus volte agora e que todo mundo morra com ela. Ela não quer ir sozinha, não. Eu falei, não vai morrer. Esse corpo corruptível vai passar para um corpo incorruptível e ao piscar de olhos estaremos com Cristo. Que bom, se Jesus voltasse agora. Agora. Pena que o Derli, a Valéria, a Giovana ia passar pelo batismo, nem ia precisar. Nem ia precisar, igual o ladrão da cruz. Já ia tudo, já. Acabou. Mas não sabemos. E Jesus nos convida aqui. Compre de mim. Vocês estão comprando das coisas lá fora. Vocês estão se enchendo das coisas desse mundo. Vocês estão enchendo das coisas materiais. Compra de mim. Eu tenho para saciar a sua riqueza. Eu tenho, como o apóstolo Pedro e João, ao chegar à porta do Templo Formosa, em Atos capítulo 3... Ele diz para aquele coxo, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Aleluia. E aquele coxo levantou, porque o que ele ia fazer com prata e ouro? Nada, apenas comprar mais uma marmita. Mas Deus pode dar além do sustento do dia a dia, porque o sustento do dia a dia, às vezes é insaciável. Mas Deus pode sustentar você por completo. E aquela igreja, ao invés de oferecer Jesus, estava dizendo para o coxo, eu não tenho Jesus, mas eu te dou prata, eu te dou ouro, e fique onde você está, que é o máximo que você vai conseguir com esse ouro. E Jesus está dizendo, venha, compre de mim. Aconselho-te, é um conselho. Aconselho-te que de mim compres. Jesus aconselha, ele não impõe, mas ele está aconselhando a mim e a você. E se você atendeu o conselho de Jesus nessa noite, é porque o Espírito Santo está tomando conta do seu coração. Assim como ele fez com a minha vida. E isso já mostra a espera de Jesus. Isso já mostra a paciência de Jesus. E Jesus tem tido tanta paciência com nós. Assim como você, pai, que tem paciência com seus filhos, e que pai que vai dar para os seus filhos, o filho pede pão, vai dar uma pedra, o filho pede um peixe, e o pai vai dar um escorpião, uma cobra. Não, o pai dá o seu melhor para o seu filho. Assim Deus também está esperando você se achegar a Ele, esperando você se enriquecer com as bênçãos dEle, com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele está dizendo aqui, ouro refinado, uma fé verdadeira, vestes brancas, restauração espiritual, colírio, uma visão espiritual, uma visão que só Deus pode dar para você enxergar. Eu disse aqui naquele dia de Natal e Ano Novo, que a gente tem os grupos do trabalho, e às vezes ele fica triste, porque nos grupos de trabalho só mostra bebida e comida, o Deus dele é o ventre. E quando a gente olha aquilo, e quando nós estamos adorando a Deus, quando nós olhamos para o lado espiritual, eu falo, Senhor, aí sim, o que eu sempre repito aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada eu acho falta, porque Jesus supre todas as riquezas desse mundo. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, tudo que for fazer, seja para a glória de Deus. Comer ou beber, seja para a glória de Deus. O filho pródigo, ele sai da casa do pai, ele vai, ele gasta tudo
tudo, mas ele volta e o pai está de braços abertos para recebê-lo. E ele diz assim: pai, não precisa mais receber como filho, mas se o Senhor me receber como um dos teus trabalhadores, já é o suficiente, porque eu não estou sem pão, eu não tenho nada. Mas o pai diz: não, na minha casa, meu filho, tu não entra de qualquer jeito, na minha casa tu não volta como escravo, tu volta como filho mesmo. E o pai troca a roupa daquele menino, coloca roupas novas e diz assim: agora é uma nova vida, agora é uma roupa branca, uma roupa transparente, uma vida transformada. Coloca o anel no dedo e diz: esse anel representa essa aliança, a nova aliança comigo. Você volta como filho. Sandálias nos pés, quem andava descalço eram os escravos. E ainda dá um grito bem alto: mate o bezerro cevado, porque na casa do pai tem comida com fartura, na casa do pai tem riqueza, na casa do pai tem saúde, na casa do pai tem sucesso, tem prosperidade. Venha e vamos festejar, aleluia. É isso. Esse é o convite de Jesus para a nossa vida, de uma vida transparente, ser luz do mundo e sal da terra. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. E Ele te recebe. E você não vai fazer não, igual o filho mais velho, né? Ranzinza, chato, cheio de ódio no coração. O que está acontecendo lá embaixo? O que é essa música? Está lá em Lucas capítulo 15. O que está acontecendo? E o pai chega e diz assim: o seu irmão que estava perdido e foi achado, o seu irmão que estava morto e reviveu. Por isso nós estamos festejando. E ele ficou bravo. E ele diz para o pai: meu pai, eu sempre te servi com tanto carinho, eu sempre te servi, dei o meu melhor, e o Senhor nunca matou um bezerro cevado, nunca fez uma festa. E o pai diz: meu filho, você sempre esteve comigo, os bezerros estão aí, os boizinhos estão aí, as ovelhas estão aí, o carneirinho está aí. Você não faz festa porque não quer, você não desfruta porque não quer, mas esse seu filho reconheceu, esse seu filho, ele viu que lá fora não há riqueza, lá fora há lama, lá fora não tem nada para ele, mas agora ele voltou para a casa do pai, e o pai representa Deus, e o filho mais novo representa eu e você, que estava na lama do pecado, mas hoje fomos restaurados pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. Muitos, infelizmente, estão como o filho mais velho, muitos não desfrutam das coisas do Pai, porque ainda estão apegados nas riquezas de Laodiceia. E aí acaba sendo morno, não é quente nem fria. Eu me lembro quando eu fui fazer os 15 anos da minha filha, eu perguntei para o buffet como é que ele trabalhava, e ele fazendo toda a propaganda, e uma frase que ele disse, ele marcou: vou só falar uma coisa para você, pai: comida quente e bebida gelada, refrigerante gelado. É isso, comida quente, comida morno, café com leite. Tem gente que toma café com leite, o café já está morno, e o camarada ainda tira o leite da geladeira e mistura com o café. Eca. Quem faz isso, ergamão? Pode continuar, irmão, não tem nada a ver com o espiritual isso aí. Continua, se você tem estômago de avestruz, continue. Mas nunca ofereça isso e nem canjica para mim. Para mim tem que ser café quente. Ou café quente ou não é café. E o leite também tem que ser quente também. Se misturar meio quente e meio frio, não dá certo. A não ser um leite gelado um dia de calor, aí é diferente. Só o leite também. Tá vendo? Só alguns, irmãos, acho que 1, 2 que eu contei só. O resto ninguém tem coragem de fazer isso. Porque as coisas tem que ser, comida tem que ser quente. E refrigerante tem que ser gelado. E Jesus está dizendo, é o 880, é se ensina ou não, para com isso, meu irmão.
E o filho mais velho estava na casa do pai, o filho pródigo, e ele não desfrutava. E o pai falou assim: você é tonto, filho, desfruta do amor, desfruta do bezerro cevado. Tem tanta comida boa, tem tanta coisa boa nessa mesa, tem tanto amor, tem tanta graça, tem tanta bondade. Aqui tem tudo para salvar o teu casamento, aqui tem tudo para salvar os seus filhos, aqui tem tudo para a sua família, mas você não desfruta, você está vivendo uma religiosidade, igreja de Laodiceia. Parece uma igreja enorme, linda, rica, mas não está servindo para nada. Porque vocês não aprenderam a desfrutar do meu amor. E ele diz: eu repreendo e disciplino a quanto ama. Deus espera porque ama. Deus espera porque ama. Mas eu não sei até quando vai esse amor. O filho pródigo, ele tomou uma atitude e voltou. Agradeço pela vida da Giovana, do Derli e da Valéria. Agradeço por essas pessoas que nós vamos apresentar hoje aqui. Por recepção e os demais. Porque tomaram uma decisão na vida. Agradeço pela vida de vocês. Igreja, vamos nos apegar mais às coisas do alto. Senão nós vamos ficar ranzinhos igual o filho mais velho. Vamos ficar questionando um monte de coisa. Enquanto nós questionamos, nós deixamos de amar. Nós deixamos de ter intimidade com Deus. E diz aqui que a disciplina é convite ao arrependimento. Não é rejeição, é convite ao arrependimento. Deus está nos disciplinando hoje, assim como disciplinou a minha vida. Mas Ele está fazendo um convite para mim e para você. Deus está esperando uma resposta. Mas uma resposta madura. Não como uma bolha de sabão. Não como você já deu tantas outras respostas a Deus. Talvez nesse começo de ano você pensou em emagrecer. Você pensou em ter uma alimentação mais saudável. Você pensou nisso, naquilo. Guardar um dinheirinho. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Talvez tudo isso esteja envolvido. Só o eu, o teu umbigo, as riquezas desse mundo. Mas Jesus diz assim: não, começa a fazer plano. Olhando para o céu. E automaticamente Ele vai derramar tudo isso em nós. Vamos cuidar melhor desse templo que é do Espírito Santo. Mas precisamos colocar as nossas orações em pauta com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Então arrependimento consciente. É isso. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Arrependimento consciente. Zelo renovado. Você sabe o que é zelo? O apóstolo Paulo diz que nós precisamos buscar os nossos dons com zelo. E talvez você fique pensando: ai, como eu queria ter o dom da cura. Como eu queria ter o dom de língua. A igreja presbiteriana não busca muitos dons de língua, né? Mas você pode buscar assim na sua casa, por que não? Para edificação sua. O dom até mesmo do amor, que é o maior de todos. O dom de ajudar pessoas, o dom de aconselhamento, o dom da evangelização, o dom de, às vezes não evangelização pública, mas individual, mas busque com zelo. Quantas vezes nós nos ajoelhamos com zelo e com arrependimento e dizer: Senhor, nos perdoa como igreja, porque até agora não ajoelhei e não orei pedindo um dom específico para Ti. Os dons, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento para não enterrar, mas para multiplicar. E Ele pode fazer isso na sua vida. Que bom se a gente tivesse tantos obreiros com tantos dons de cura para a honra e glória do Senhor. Mas será que nós buscamos com zelo? Ou somos como o profeta Jonas, que recusou ir até Nínive pregar a palavra de Deus e entra no navio, vai para um destino contrário e ali ele dorme, o sono da irresponsabilidade. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos sim as bênçãos de Deus, os dons de Deus, mas não há zelo, não há arrependimento. E Deus não trabalha num coração dividido. Deus não trabalha num coração cheio com tantas riquezas de Laodiceia. E Deus está dizendo: limpa o teu coração, que eu quero trabalhar na tua vida neste ano, igreja. Limpa, se arrepende, busca os teus dons, se entregue a Jesus. O dom do louvor, quantas pessoas deixaram de louvar a Deus porque não buscaram mais com zelo?
Quantas pessoas deixaram de pregar a palavra no púlpito porque não buscaram mais com zelo? Começam a buscar com zelo as riquezas desse mundo, as profissões e curso daqui, curso dali, tudo isso é muito bom. Mas Jesus está dizendo, você precisa, igreja, conciliar isso também. Senão a cidade vai enriquecer, você vai enriquecer, a igreja vai enriquecer, mas aos olhos de Deus, uma igreja pobre e vazia, porque só pensa nas coisas dessa terra. Se arrependa. Vamos ter tempo com Deus. Senhor, eu quero buscar qual é o dom para a minha vida. Sábado que vem nós vamos fazer reunião de planejamento, coloquei na mão de Deus. Levanta pessoas para trabalhar. E eu sei que nesta igreja tem pessoas com dons. Nós não nascemos apenas para ouvir, mas nós nascemos para praticar a palavra de Deus. E o ano de 2026, em nome de Jesus, será o ano da prática. Será o ano da transparência, será o ano do arrependimento, será o ano do zelo, será o ano da mudança verdadeira, aleluia. Esperar não é passividade de Deus, mas é a paciência redentora de Deus. E a bondade de Deus te conduz ao arrependimento, diz o apóstolo Paulo em Romanos 2,4. Se o médico chegar agora para você, meu amado, se a doutora Amanda chegar para você agora e dizer assim, seu fígado está lascado, seu coração está lascado, alguns órgãos vitais estão lascados, ou tu para, ou tu morre, o que tu faz? Para. Vai chegar nessa situação? Vai, Deus está avisando. Deus avisou a igreja. Não é assim quando nós vamos no médico? O médico diz, você não mudar agora, tu vai piorar. E ele não fala com raiva, ele fala com amor, porque ele ama a profissão. Às vezes é preciso fazer isso. É preciso entregar. Quando eu estava lá no hospital com meu avô, o médico falou, entrega. Eu falei, eu já entreguei. Só que eu quero que ele possa partir logo para deixar esse sofrimento. Mas ele falou, mas no momento de Deus vai acontecer. Entrega. Entrega. Sabe, Senhor, você está achando o quê? Que sua vida vai mudar? Não, você vai morar na mesma casa. A vida sua vai continuar, mas com um olhar diferente. É o olhar de Davi, indo levar o lanchinho para os seus irmãos. E quando ele leva o lanchinho para os seus irmãos, Davi vê ali um bando de pessoas medrosas, pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, mas não conseguiam avançar. E quando ele vê Golias, um gigante, quase de 3 metros, com armadura, guerreiro experiente, e quando ele vê um guerreiro desse afrontando o Deus de Israel, ele deixa o lanchinho, ele diz, quem é você incircunciso que afronta o Deus de Israel? Este dia, esta manhã, Deus vai me entregar você nas minhas mãos, porque ninguém afronta o Deus de Israel. Isso era um menino inexperiente, um menino que não tinha experiência de guerra, mas tinha uma visão espiritual, porque enquanto apacentava as ovelhas, ele meditava em Deus. Enquanto apacentava as ovelhas, ele criava o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Enquanto ele apacentava as ovelhas, ele amava as ovelhas, a ponto de matar um urso e um leão, e Deus preparou ele para aquele momento, para que o povo de Israel, Saul, rei de Israel, confiasse o seu povo na mão de um garoto inexperiente, mas um garoto com muita experiência diante de Deus, que matou um gigante não com espada, não com lança, não com escudo, mas matou com uma funda, porque esse menino era transparente. Ele fez o que ele sabia fazer. Faça o que você sabe fazer. Não sabemos fazer muita coisa, mas faça. E ele fez porque tem intimidade com Deus. Sabe, quando nós estamos apegados às coisas desse mundo, nós não vamos conseguir entender o propósito de Deus e fazer aquilo que Deus quer. Mas Deus queria que um menino inexperiente matasse o Golias. E está cheio de Golias lá fora. Não de homens e mulheres, mas dessa potestade que está no ar. Rondando a tua casa. Rondando o teu marido. Rondando a tua esposa e os teus filhos. E nós precisamos ter ousadia de comprar,
de se achegar, não é comprar, é de graça. Jesus apenas faz uma analogia aqui, só dizendo, olha, você compra tanta coisa, compre de mim. Eu tenho para oferecer, para que a sua casa seja rica. E o Salmo 127, verso 2 diz, não adianta nada você levantar cedo, trabalhar tanto. O pão que você ganha de forma penosa, se o Senhor não edificar a sua casa, nada vai adiantar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia. Aleluia. Primeiro Deus chama, e Ele chama apontando os nossos pecados. Depois Deus espera, mas Deus também ouve. Agora leia comigo o verso 20 e 22 e eu encerro a mensagem aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, falando para a igreja de Laodiceia, mas chegando até nós, porque Apocalipse é profético, escatológico. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. E esse ouvido não é apenas para escutar, mas é para ouvir, de forma sincera. Eis que estou à porta e bato. Aqui está o clímax do texto. Aqui está o ápice do texto. Jesus bate na porta da igreja. Jesus está batendo em meu coração. Assim como Ele bateu lá na minha casa. Ele está batendo no seu coração também, porque Ele fala. Ele ouve, Ele entra, Ele se relaciona, Ele promete vitória, Ele chama a escuta espiritual. E Deus ouve quem abre. Deus ouve. Se você abrir o seu coração, Ele está ouvindo você. Ele está ouvindo. Talvez você pergunte, mas Ele não sabe tudo? O pastor sabe, mas Ele quer ouvir de você. Assim como Ele chegou para o cego Bartimeu e disse, que queres que eu te faça? Óbvio, ele é cego. Mas Jesus pergunta, será que é isso mesmo que você quer? Será que no fundo você não quer continuar cego? Será que no fundo você não quer continuar com máscaras? Será que no fundo você ainda, será que você realmente está querendo um compromisso zeloso de arrependimento comigo? Ou você está de brincadeira comigo? Eis que estou à porta e bato, tu quer abrir ou não quer abrir? A maçaneta está para o lado de dentro. Ele pergunta porque no fundo talvez você não queira. No fundo, talvez você queira algo momentâneo, algo prazeroso, mas você não quer um compromisso real com Ele. E Deus responde quem fala, quem escuta. Ele responde. Ele respondeu a minha oração. Tem respondido a sua oração. Jesus diz que quem não deixar pai e mãe, ou amar o pai e a mãe, os filhos mais do que ele, não é digno dele. Se não negar a si mesmo, não é digno dele. É uma responsabilidade de Jesus para que nós possamos amá-lo com toda a nossa força. E através do amor de Cristo, nós temos munição suficiente, riqueza suficiente para amar a nossa casa, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Amém? Porque um pai, um marido que maltrata a esposa, uma mulher que maltrata o marido, os filhos que maltratam os pais, é porque ainda não nasceram de novo, é porque não tem zelo e não se arrependeram. Mas Deus pode transformar a sua casa. Ah, pastor, mas eu sou crente. É, você é crente, mas ainda você está comprando das riquezas desse mundo. E uma das riquezas desse mundo é o coração enganoso do homem. Diz a palavra de Deus que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Por isso nós precisamos entregá-lo a Ele. Então não basta ouvir sermão. Não basta. Jesus está dizendo aqui, é preciso abrir o coração.
deixar Ele entrar e cear, não da boca para fora, não tomar um cálice, um pedacinho de pão daqui a pouco, não, cear com Ele, sentar à mesa com Ele, e sentar à mesa com Ele é todos os dias sentar à mesa com Ele. Isso aqui é apenas simbólico, isso é apenas no primeiro domingo, para que aconteça no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto domingo. Sentar à mesa não é apenas hoje, tomei ceia, está tudo certo, e chega na casa chutando o cachorro. Você está doido, meu irmão? Pirou? Não. Sentar à mesa é todo dia. Isso aqui é uma representação para que você leve essa mesa para o seu lar, para a sua casa. Essa comunhão, esse amor. É abrir o coração para Jesus nessa mesa. Não é só perdoar aqui dentro da igreja, não. Essa comunhão para continuar até o dia da volta dele. Esperar um ao outro para tomarem o cálice junto. Amém. Mas esperar um ao outro lá fora também, isso é representativo. Para que você possa abençoar o próximo lá fora. É simbólico. Para que nós possamos dar continuidade à ceia do Senhor lá fora também. Aí espera um outro aqui, chega lá fora, não espera ninguém mais. Cada um por si. Então não basta ouvir sermão. Não basta participar no dia da ceia, é preciso abrir o coração. E a maior tragédia de Laodiceia, diz aqui o texto, não era o pecado escandaloso, mas era a indiferença espiritual. Quando você não entrega a sua vida a Jesus com zelo e com arrependimento, você está sendo indiferente com a palavra de Deus. E você pode ser cobrado naquele dia. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não arromba as portas. Ele bate. Mas quem demora demais para abrir, corre o risco de acostumar com a presença do lado de fora. Mercado Livre! Na hora não. 3 minutos abre o portão. Sai até pelado. Meu Deus, se perder. Não, minha vizinha não pode pegar esse pacote, não. Mercado Livre! Acho tão bonito, gente. Dá vontade de trabalhar no Mercado Livre, não dá não? Verdade, eu queria um dia trabalhar no Mercado Livre só para dar esse grito. Mercado Livre! Você acorda até quem está lá no fundo lá da casa. E aí você sai correndo. Não. Pegar um pacote de nada da Shopee. Pagou R$30. E sai com o cabelo tudo de qualquer jeito. Chega lá, a moça bonita. Lembra eu falei aqui? Pode ser o dia, tá solteirão. Chega lá, a moça, olha. Não sei, eu disse aqui dia 31, nós precisamos se preparar para a vida, gente. Até para receber quem vai entregar pizza na casa. Quem sabe é o seu namorado, seu futuro marido vai entregar pizza. Você tem que sair bem arrumadinho. Mas não vá se iludir, não. Tem um monte de entregador de pizza que não vale nada também. Como tem tranqueiro em todo lugar, você tem que ter a visão do Espírito Santo. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente abre a porta de uma rapidez para o Mercado Livre, mas não abrimos para Jesus Cristo. Ele bate. Ele está batendo. Apocalipse 3 não é um texto de condenação. Entenda isso. É um texto de graça insistente. Deus chama, revelando a verdade. Deus espera, oferecendo restauração. E Deus ouve, respondendo a quem abre. E a iniciativa é sempre do céu. A resposta sempre é do homem. E aí eu faço a pergunta final para você nessa mensagem. A porta está fechada ou está aberta? Amém? Vamos louvar a Deus. Quem sentiu essa palavra e quem precisa mudar de arrependimento, de zelo, fique em pé nesse momento. Se você sentiu, fique em pé, quero orar pela tua vida. E eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Depois nós estaremos também passando por batismo e profissão de fé. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta palavra. Agradecemos, Pai, porque ela é rica. Ela nos abençoou, Pai. Por isso nós nos entregamos a Ti, Pai. Estávamos como igual filho pródigo, Pai, perdido, mas agora nós voltamos para a casa do Pai. E nós queremos desfrutar, Senhor, da melhor roupa, desfrutar do anel no dedo, dessa nova aliança, desfrutar das sandálias nos pés, desfrutar, Senhor, do bezerro cevado, Pai. Por isso nós queremos ter uma vida plena, assim como o Senhor mesmo diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir.
destruir. E esses ladrões são os pastores desta vida, Pai. Os pastores que pregam a teologia da prosperidade. Mas nós, Senhor, nós queremos o Senhor Jesus, porque o pastor desta vida prega, vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama esta vida e abundância em cada um aqui, Pai, para que possamos ter um 2016 mais que abençoado, uma vida transparente, uma vida alegre, uma vida que nós possamos gritar: eu sou de Jesus, aleluia, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado por essa paz, obrigado pela tua realidade, obrigado pela tua verdade, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enche o nosso coração de alegria, Pai. Aleluia. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Os pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, patinando a tua dor. E eu entrego tudo a ti. Alegria para a nossa igreja, não só para mim, mas para o conselho da nossa igreja, a todos da IPI de Gramadão, porque quando nós temos um batismo, receber pessoas é a nossa maior alegria. Aqui estou tentando achar o nome do povo aqui. Então para nós é uma alegria maravilhosa. Eu quero chamar aqui, que esteja comigo aqui à frente, o conselho dessa igreja, que representa a igreja. Por favor, todos os presbíteros em atividades, venham cá, fica aqui do meu ladinho aqui, para que nós possamos receber essas pessoas com muita alegria no nosso coração, essa festa maravilhosa. E eu quero ler, antes de chamar, o que está escrito em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Eu me lembro que quando eu fui fazer minha pública profissão de fé, ainda adolescente, eu me lembro que o meu professor, presbítero, ele leu esse versículo para mim. E eu falei para ele: eu vou ficar aqui fazendo o curso, mas nem precisa mais. Depois de um versículo desse,
Depois de um chamado desse, né? Não tem como dizer não. Então, um dia Deus pode nos negar, porque a palavra está aí. Ele está oferecendo esse banquete, que você possa querer esse banquete, desejar esse banquete. E nós agradecemos a Deus, porque agora nesse momento nós vamos receber novos membros por transferência, 3 por batismo e profissão de fé. Então agradecemos a Deus. Eu quero chamar que venha aqui à frente, então fique aqui conosco, né? Pode ficar desse lado aqui, tá? E os conselhos aqui. Então vou chamar aqui o João Vitor Machado, Carolina Maziero Borges, Luiz Fernando Hoffman Bueno e Maria Lúcia de Medeiros Silva. Essas pessoas nós vamos receber por transferência. Pode ficar aqui um do lado do outro aqui. E por batismo e profissão de fé, Giovana Cordeiro Gonçalves e o casal. Que maravilha, hein? Que privilégio, né? O casal no mesmo dia, o Derli Francisco da Silva e Valéria de Cássia Siqueira. Vem cá. Que bênção, o casal fazer a profissão de fé e também o batismo no mesmo dia. Aleluia, que bênção. Fique de frente aí com a igreja. Depois o conselho estará cumprimentando vocês. Nós agradecemos a Deus. O João está vindo da Renovo Batista, né, de São Miguel. O João falou: pastor, eu gostei tanto da igreja aqui. A igreja é uma bênção, receptivo e tal. E a igreja lá da Renovo também é uma bênção. E lá está com muita gente. Eu vou vir para cá, né? Tem muitos João lá também, né? Uma igreja maravilhosa. E o João está com nós. Seja bem-vindo, João. Deus abençoe. Você é uma ótima pessoa, viu? Luiz Fernando, vindo da igreja Filadélfia. Deus abençoe, Luiz Fernando. Prazer recebê-lo. Carol também da Filadélfia. A irmã aqui também frequentava a Filadélfia, né? E os demais aí são da casa, estão chegando agora também conosco. Então sejam bem-vindos, tá? Bem-vindos. Sei que vocês estão chegando para somar, com certeza. Eu quero fazer uma pergunta. A primeira pergunta é para a igreja. Então a igreja em pé, por favor. E quero que vocês respondam sim, com a graça de Deus. Se for não e você tiver coragem, tu ergue a mão também e fala aí, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a IPI de Gramadão, promete orientar e instruir os irmãos e irmãs por palavra e exemplo, com amor e oração, ajudando-os a conhecer, a seguir a Cristo, a fim de que sejam membros fiéis de sua igreja. Sim? Graça de Deus. Amém. A igreja pode sentar. E agora as perguntas é para vocês. Eu sei que quem está fazendo a profissão de fé é o Derli, né? Depois do batismo, Derli, a Valéria e a Giovana. Vocês já são batizados, já são convertidos, né? Mas eu falei, vocês também vão responder a pergunta para eles é profissão de fé, confessar a fé diante da igreja. Mas vocês serão para renovação, para renovar a fé, amém? Para ver se vocês continuam firmes ainda, tá certo? Então a pergunta é para vocês e vocês vão responder também sim com a graça de Deus ou não, né? Se for não, fale bem alto, preciso ouvir, fique de olho aí, igreja, tá bom? Vocês renunciam o mal em todas as suas formas e seu poder no mundo? Sim? Não estou ouvindo. Sim? Amém. Renunciam os caminhos do pecado que distanciam de Deus? No caso, vocês sempre, né? Sempre. Vocês reconhecem a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador ou continuam reconhecendo? Amém. Comprometem a seguir a Jesus com fidelidade ou comprometem continuar a seguir Jesus com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim. Amém. Vocês prometem perseverar na doutrina e na comunhão da igreja, no partir do pão e nas orações, como diz lá em Atos 2:42? Sim. Amém, amém. Vamos orar nesse momento que vocês responderam essas perguntas, né? Vamos fazer uma oração. Helenice, ora por nós, por favor. Um microfone para a Helenice, nesse momento tão maravilhoso, e depois nós passaremos para a instrução do batismo. Oremos.
A igreja fique à vontade, quem quiser ficar em pé ou levantar, fique à vontade. Amém, Jesus. Pai querido, Pai amado, que momento feliz, Senhor. Amém, Jesus. Que momento bom, Sim, meu Pai. que momento maravilhoso, Senhor. Hoje é a festa, Aleluia. hoje é a grande festa. Aleluia. Ó Pai, glorificado seja o teu santo nome. Sim, meu Pai. Exaltado seja, Senhor Deus, porque aqui está, Senhor, no teu altar, novos soldados, Senhor, novas fileiras formadas, Aleluia. Senhor Deus. Glorificado Sim, seja o teu Senhor. santo nome, Senhor. Uma igreja que avança, Senhor, Amém, firme, Jesus. crendo na Sim, meu unção que vem do alto, Pai. Glória a Deus. Vida, Senhor Deus, que tomaram essa decisão por Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Vida, Senhor Deus, que se colocam à disposição, Senhor. Ó Pai, que dos céus venha a Tua graça. Amém. Enche esses corações, Senhor. Amém. Enche essas vidas, ó Pai, para que esses soldados valorosos, ó Sim, meu Deus, Pai. caminhem firmes, Senhor Aleluia. Deus, crendo, confiados na Sim, Tua meu palavra, nas Tuas promessas, Amém, Senhor. Jesus. Revestido, Senhor Deus, revestido, Senhor, Glória a Deus. porque Tu és o nosso Deus, É que verdade. firma os nossos pés, ó Deus, Amém, que coloca Jesus. a arma em nossas mãos, Senhor Deus. Sim, meu Pai. E cremos, Senhor, na vitória que virá. Amém, Porque Jesus. se avançamos, é porque o Senhor que está no nosso Amém, comando. aleluia. O Senhor é o nosso general. Sim, É o general dessa igreja, Senhor Deus. Amém, Jesus. Toda honra, Senhor, glória nós damos a Ti, Senhor. Aleluia. Porque essas vidas foram resgatadas, Amém. achadas, Senhor Deus, por Ti, compradas por preço de sangue, meu Pai. Senhor. E hoje estão aqui no Teu altar, Senhor Amém, Deus. Jesus. Louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Sim, Senhor meu Deus. Amém, Pai. Amém, amém. Recebemos vocês com muita alegria. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aplaudir, igreja. Amém. Deus abençoe. Depois a gente faz um batismo. Vamos cumprimentar eles, dar as boas-vindas. Deus abençoe, João. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Luiz Fernando, Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Carol, Deus abençoe. Carol, seja bem-vinda em nome de Jesus. Maria Lúcia, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Também pela profissão de fé, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito feliz por vocês, viu? Muito feliz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui, o certificado, depois você põe num quadro bem bonito lá, tá? Maria Lúcia, certificado também. Cadê a Carol aqui e o João? Certificado aqui de membresia, Igreja Presbiteriana Independente de Gramadão. Conselho, pode permanecer. Certificamos que João Vitor Machado, também com os nomes deles, crendo e obedecendo às Sagradas Escrituras e às doutrinas ensinadas por Jesus Cristo, estando em plena comunhão com esta igreja, foi recebido no dia 4 de janeiro de 2026. Merece mais umas palmas, né, gente? Eita. Deus abençoe, João. Deus abençoe. Vamos fazer uma foto aqui junto com o conselho? Depois eu entrego de vocês, tá bom? Separado aqui. Dá pra fazer uma foto aqui? Sim. Vamos lá, conselho. Se reúne aí de alguma forma, isso mostra. Ou vocês ficarem aqui também. Vem mais pra cá um pouquinho. Vamos juntar um pouquinho mais aqui. Pode vir aqui. Fica já também vocês aqui do batismo, que é quase a mesma coisa, para ficar igual, né? Já vai fazer o batismo de vocês, tá bom? Isso aqui, Derli, Valéria e Giovana. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, isso. Aí eu fico do lado do João aqui. Aê. Vai lá, tem foto lá em cima, aqui. Tempo para chamar toda a família agora, mas depois a família vem, a gente tira uma foto junto aqui, tá bom? Toda
pela família. O olhinho da Amanda está brilhando para vir tirar foto aqui depois do culto, tá bom, Amanda? Tá contente, Amanda? Oh, glória! E os demais familiares que estão aí, Deus abençoe muito, muito familiares de vocês aí. Deus abençoe, João. Obrigado, viu? Deus abençoe Luiz Fernando, Deus abençoe Carol, Deus abençoe Maria Lúcia, Deus abençoe muito. Pode vir mais para cá, vem aqui, ficar juntinho, passar algumas instruções para o batismo. Ouçamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Em obediência à palavra do Senhor Jesus e confiando nas suas promessas, batizamos os que Deus chama como discípulo de seu Filho. No batismo, Deus nos dá o sinal do selo da nossa lavagem do pecado e da nossa união com Jesus Cristo. Então, no batismo, morremos com Cristo para com o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova e eterna. Pelo sinal da água e pela atuação do Espírito Santo, somos feitos membros da igreja, o corpo de Cristo, integrados no ministério de intercessão, reconciliação, compaixão do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no batismo, Deus reivindica seu direito sobre nós, como povo seu, que foi estabelecido pela sua aliança feita conosco. Amém? Eu vou pedir para que vocês possam se ajoelhar. Daqui eu fico com esse daqui. Tá. Depois eu devolvo para vocês, tá bom? Se vocês puderem se ajoelhar, por favor, os presbíteros puderem vir. Vamos estender as mãos. Não sei quantos sabem, nosso batismo aqui é por aspersão ou por efusão, né? E dizem que tem que mergulhar todo o corpo, né? Já começa pela cabeça já, né? Então é bênção de Deus. Pode ficar com uma toalhinha, caso precise, tá? Passa para mim, Jonas, por favor. Igreja de pé, por favor, estenda suas mãos em direção, aqui também, conselho. Pai, nós agradecemos por esse momento, Pai. Que seja, Senhor, selado, não só na terra, mas no céu também, Pai. Agradecemos, Pai, pela vida do Derli, pela vida da Valéria, esse casal, Pai, que entregaram suas vidas a Ti, Pai. Continue abençoando esse casamento, Pai, os seus filhos, ó Pai, onde eles negaram a si mesmo, Pai. Tu sabe das suas lutas, Tu sabe, Senhor, das suas limitações. E hoje estão de joelho, Pai, se entregando a Ti, Senhor. Nós agradecemos porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Agradecemos pela jovem Giovana, Pai. Ainda tão jovem, Senhor. Que onde as plantas dos seus pés pisarem, tudo seja abençoado, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar com ela, Pai, em todas as áreas da sua vida, Pai, preparando o melhor casamento, Senhor, preparando a melhor profissão para a vida dela, Pai. Ó Senhor, lhe dá saúde, lhe dá sabedoria, Pai, diante desse mundo, que ela possa ter ousadia para dizer sim quando for preciso, mas também dizer não quando for preciso, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o céu está em festa, Pai. Que seja um momento memorável, que seja esse momento marcante, Pai, em nome de Jesus, Pai. Agradecemos, Senhor, agradecemos porque tudo isso foi iniciativa Tua, Pai, mas também foi resposta deles. Amém, Jesus, em nome de Jesus, amém. Derli, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valéria, filha da aliança, eu
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Giovana, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode ficar em pé. Vamos ter mais uma oração. O presbítero Tiago faz essa oração por nós, agradecendo esse momento maravilhoso. Amém, Jesus. Amém, Pai. Senhor nosso Deus, Amém, Jesus. maravilhoso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que se faz presente aqui nessa noite, Pai. Uma noite de renovo, uma noite de renovação, uma noite de transformação, Senhor. Ah, como é bom sentir a Tua presença, Jesus. Porque há aqui transformação, há conversão em nosso meio, Pai. A queda de máscara mundana, Pai, se cai agora por terra, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Senhor Jesus. Mas com a Tua graça, com o Teu amor, pela cruz, pelo Teu sangue vertido na cruz, há renovação aqui nesse meio, meu Pai. Sentimos o cheiro da Tua graça, Pai. E o nosso coração se encurva de gratidão, de alegria. O amor de Deus transborda em nossas vidas, Pai. Mas não para o mérito do homem, mas para que o Teu nome seja engrandecido, seja louvado, seja adorado, Pai. Que culto maravilhoso, que momento único, Pai. Que graça, que privilégio. Que privilégio poder estar na Tua presença, Pai. Ouvir louvores maravilhosos, ouvir a Tua palavra que às vezes machuca. A Tua palavra é uma faca, mas é porque açoita, porque ama. É uma palavra dura, mas uma palavra de conversão, uma palavra de mudança que veio em nossos encontros hoje, uma palavra de renovação. Aleluia. Aqui dentro hoje há a renovação de votos, a transformação, a quebrantamento, a queda do pecado, Sim, meu Pai. a purificação. Aleluia. Purificação pelo Teu sangue, Sim, meu Pai. pelo Teu corpo representado aqui na mesa, o sangue e o corpo de Cristo, onde daqui a pouco Glória a Deus. fazemos parte. Seremos purificados, renovados. Como não Te agradecer, Pai? Aleluia. Como não Te exaltar? É verdade. Por mais guerreiros, por mais pessoas unidos na unidade da igreja, para somar, Amém. para levantar o Teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Te Glória a louvamos, Deus. obrigado pelos louvores que aqui foram entoados, Pai. Amém, Jesus. Que coisa maravilhosa, já sentimos a Tua presença desde a parte da manhã na Escola Bíblica Dominical. Amém, A primeira EBD do ano, o primeiro culto do ano de 2026. E tantas bênçãos, bênçãos depositadas aqui, Pai. Amém, Jesus. Não porque eu sou, porque somos, não, porque Tu és. É verdade. Porque tudo emana do Pai. É verdade. Então só cabe a nós agradecer a Ti, Sim, Senhor. Senhor Jesus. Obrigado pela Tua presença. Amém, Jesus. Obrigado pela Sua renovação, Amém. pela Tua renovação em nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Pai, pela transformação. Amém, Jesus. Somos transformados pela graça, somos escolhidos Amém, pelo Teu Jesus. amor. Esse amor pregado agora aqui, Meu Pai. sabemos que é a Tua palavra viva em nosso Amém, meio, Pai. Jesus. Obrigado em nome do Senhor Amém. Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Uma Glória a salva Deus. de palmas para Aleluia. Jesus. Para Glória a Jesus, que é Amém, digno de toda Jesus. honra, de Amém. toda glória, de todo louvor, Amém, Jesus. toda palma, toda adoração, Glória a toda Deus. transformação. Glória a Deus. Que Oh, a meu graça Deus, muito de obrigado. Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo nunca venha se apartar de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. E agradecemos a Deus. Sejam bem-vindos como membro desta igreja. Amém? Amém? Está aqui o certificado,
Vou ler aqui o da Giovana Cordeiro Gonçalves: crendo e obedecendo às Sagradas Escrituras e as doutrinas ensinadas por Jesus Cristo, foi recebida através do batismo e pública profissão de fé no dia 4 de janeiro de 2026. Deus abençoe Valéria, Deus abençoe Derli, Deus abençoe Giovana. Vamos fazer uma foto aqui junto? Vamos lá? Agora com eles aqui. Vem cá, Jonatas. Você já fica aqui, né? Já é verdade, viu? É isso aí. Que bênção, né? Gente, depois os familiares que estão presentes, por favor, venham aqui à frente para que vocês possam tirar foto junto, tá bom? E convida o pastor aí também, tá? Dá pra gente tirar foto junto. Oh, bênção, glória a Deus. Aleluia. 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 É com muita gratidão mesmo que damos boas-vindas, né, a todos vocês que compartilharem conosco o serviço do Senhor Jesus, pois nele somos, como diz a palavra de Deus, um só corpo, né? Somos um só corpo. Nesse momento nós vamos ter esse momento de comunhão com a celebração da ceia. Convido aqueles que vão participar da ceia, fiquem em pé nesse momento. Quem foi batizado hoje já pode também, aí tá todo liberado, vocês. Se você vem de outra igreja evangélica, que crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, está em plena comunhão com a sua família, com a igreja, também é convidado a sentar à mesa conosco. E João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Vamos passar aqui para os presbíteros. Pastor Juliano, vem fazer a consagração da ceia para nós, por favor. Estará consagrando a ceia do Senhor, o pão e o cálice. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite na sua presença. Teu Espírito Santo tem se movido em nosso meio pela sua palavra, pela comunhão dos irmãos, pelos louvores, Pai, porque tudo tem sido para a glória e louvor do teu nome. Nesse momento, Pai, continuamos diante de Ti, Pai. Vamos trazer à memória a Tua morte, a Tua ressurreição. O sentido de tudo aqui, Senhor, se resume na Sua morte, no Seu amor, na Sua graça, na Sua misericórdia. Nós estendemos as nossas mãos agora como ministros do Senhor em oração e pela palavra, e pedimos que o Senhor consagre esses elementos comuns, ó Pai, transformando agora na simbolização, ó Pai, na representação do corpo e do sangue, que ao a Tua igreja participar, eles tenham a comunhão íntima com o Teu corpo e com o Teu sangue. Enfermidades sejam curadas, espíritos sejam renovadas, almas sejam tocadas, mentes sejam transformadas, com a esperança e a memória de que o Senhor está voltando, está para buscar a Tua igreja, e que um dia vamos cear contigo, Senhor, a ceia com o Cordeiro, ó Pai, aquele que atravessou, ó Pai, toda uma jornada e agora vai estar com o Pai. Pai, torna agora sagrado para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Os presbíteros estarão distribuindo. Você segura o cálice, o pão, e depois para que nós possamos tomar juntos. Enquanto isso, vamos louvar a Deus. Eu amo essa cruz.
Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provei para mim todo bem. Tenho nela real salvação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Todos pegaram. Ninguém foi omitido na distribuição. Se alguém foi omitido na distribuição, pode erguer uma das mãos. Não? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, ele partiu, deu graças e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, e também para a remissão dos nossos pecados. E toda vez que comer o pão e beber o cálice, nós temos a função de anunciar a sua morte até que ele venha, a função de pregar o evangelho. Amém? Que nesse momento de comunhão, toda a igreja, podeis participar da ceia do Senhor. Enquanto os irmãos ficam em comunhão, vamos cantar mais um pedacinho do sino. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, Jesus, aleluia. Nós vamos fazer essa oração, que não é oração final, é uma vírgula. Que esse culto continue em cada lar, em cada casa. Queremos aqui, em nome do conselho aqui presente, agradecer todos vocês que nos visitam. Deus abençoe a família aqui, todos. Não sou capaz de falar nomes, mas Deus abençoe. E sempre que puder, estejam conosco. Temos um chazinho lá no salão social. E vocês que foram recebidos, batismo, venham depois aqui, vamos fazer uma foto todo mundo junto, tá bom? Deus abençoe, tenha uma semana abençoadíssima. E o presbítero Jonatas estará fazendo essa oração. Nós temos aqui o pedido de oração do Walter pela sua saúde, Conceição também pela sua saúde, e Dalila Baltazar, tratamento de câncer. Então vamos estar orando por
por essas vidas. Vamos continuar orando também pelo Neto, irmão do presbítero Celso, sofreu um acidente, mas está bem, está se recuperando bem, os ferimentos foi bem leve. Hoje estive à tarde com ele, mas vamos estar orando, para que ele se recupere cada vez mais. Também oração por ele. E pelos enfermos da nossa igreja, nossa irmã Helena, Esther Molinari, nossa irmã Alice, nossa irmã Marina, que falta que faz, Marina está se recuperando na casa, mas tenho certeza que logo estará aqui conosco. Então não esqueça de orar também pelos nossos enfermos. Amém, igreja? Deus abençoe, muito feliz por vocês. Quarta-feira estaremos juntos, se Deus quiser. Oremos. Amém. Feche teus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos. A tua igreja te agradece, Pai. Amém. Pela tua visitação no nosso meio. Tua igreja te agradece pela presença do teu Santo Espírito em nosso meio, Pai. Tua igreja te honra, te dá glórias, louvor por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, nesta obra, nesta igreja, em cada vida, em cada lar, Pai. Lares, ó Pai, que estão sendo transformados, vidas que estão sendo transformadas, Pai. E podemos dizer realmente até aqui, o Senhor nos ajudou, Pai. Pai, que o Senhor possa nos conceder uma noite de sono na Tua paz. Que o Senhor possa nos conceder uma semana de alegria. Uma semana, Senhor, debaixo do Teu refrigério, Pai. Que o Senhor possa alcançar essas vidas que aqui foram citadas. Que o Jeová Rafá, que o Deus que cura, possa visitar cada um deles neste momento, ó Pai. Os enfermos, os doentes desta igreja, visita cada um com graça, com amor, com paz, com refrigério, Senhor. Pai, cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor, dos nossos sonhos nesse ano de 2026. Cuida dos nossos projetos nesse ano de 2026, Pai. Que possamos caminhar, ó Pai, debaixo da Tua potente mão. Nos leva em paz, em segurança. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, e a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe. Em teu nome andarei por cima das águas.